cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, online. A palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o teu coração. E hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem por assunto da lição: Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Que lição maravilhosa, né? O nosso textuário vem falando assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60 e o verso 18. A nossa verdade prática diz assim: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Então essa é a nossa lição de hoje. Convido você a ficar conosco até o final dessa lição. Pegue seu caderno, sua caneta, sua Bíblia, para acompanhar junto conosco esse tema maravilhoso. Você é muito bem-vindo para juntamente conosco compartilhar das Escrituras Sagradas. Então essa é a nossa leitura bíblica. Nós vamos estar falando então um pouco mais, aprofundar mais a respeito dessa lição que esse jovem Neemias ele traz para mim e para você nessa manhã. Aonde ele foi despertado por Deus para interceder pelo seu povo, para interceder e intervir, né, pela sua cidade que estava em ruínas. E ele foi um homem tremendamente usado por Deus. A nossa introdução diz assim: nessa lição, estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Então, como eu sempre falo, quando Deus ele faz a obra completa. Deus ele usa Neemias, desperta ele para que ele vá de volta para Jerusalém, para Judá, para reconstruir os muros da cidade. Porém, Neemias estava então ali ainda sendo copeiro do rei. Ele servia o rei Artaxerxes, ele ainda estava como cativo. E ele precisava retornar, então ele se angustiou. Ele se angustiou e foi orar a Deus, clamar ao Senhor. E Deus ele fez esse mover. Não só permitiu Neemias voltar, né, com cartas de autorização, como também Deus também usou o rei para liberar os recursos necessários, o material necessário, tanto para a viagem de volta de Neemias, como também para a reconstrução dos muros, das casas, das portas, do que ele fosse precisar. O Senhor ele providenciou tudo, porque o nosso Deus ele faz a obra completa. O ponto 1 fala assim: Deus responde às orações de Neemias. Deus envia emissários a Neemias. Deus enviou o emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Essa pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Anani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria. Muros fendidos, portas queimadas a fogo, eram símbolo de miséria e de desprezo, e faziam dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Então, tudo começa quando o irmão de Neemias vem até ele, né? Faz essa viagem até Neemias, ainda cativo, Neemias estava, e o irmão dele chega de Judá para contar para Neemias como estava a situação do povo em Judá, como estava a situação da cidade, e estava em ruínas. Aí então que Neemias fica sabendo da situação do povo e da cidade, dos muros, ele chora, ele se entristece, e ele entende que ele precisa fazer algo, né? E aí então ele é despertado pelo Senhor. Neemias angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo, que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias
está registrado em Neemias capítulo 1, versos 5 ao 11. Se você quiser confirmar, você pode confirmar que está aí na sua Bíblia. Iniciou-se seu pedido de oração no mês de Quisleu, diz a Bíblia. O mês de Quisleu, ele é referente ao mês de dezembro que nós conhecemos. Então, Neemias começou a orar em dezembro. E ele orou a Deus, e Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nisan. O mês de Nisan é referente ao mês de março. Então, você entende que Neemias orou dezembro, janeiro, fevereiro, março. Neemias não tinha cessado a oração. No quarto mês, o Senhor enviou resposta. Você vê aí que o tempo de oração, ele não pode ser interferido. Você não pode parar de orar simplesmente porque você quer impor a Deus que vai orar apenas um mês por uma resposta. Tem cristãos que fazem isso, pessoas que fazem assim. Senhor, eu vou orar apenas um mês. Se o Senhor não me responder, eu não quero mais saber de ti, eu vou me sair da igreja, eu não quero mais saber da Bíblia. E isso é atitude de criança na fé, de imaturo na fé. Mas você que está crescendo com Cristo, você tem que ter maturidade e agir como Neemias. Neemias não estipulou que ia orar apenas um mês. Neemias apenas decidiu no coração dele interceder, orar a Deus por uma resposta, porque ele estava angustiado e precisava ajudar o seu povo, a sua família, a sua terra. E ele orou dezembro, janeiro, fevereiro. No quarto mês, ou seja, ele orou 3 meses fechados, e já estava orando no quarto mês, não diz aqui o dia do mês de março, mas em março o Senhor enviou resposta. Então não importa o quanto tempo você está orando, continue orando, porque o relógio de Deus, ele está acertado, não é no teu tempo nem no meu tempo. Na hora certa, Deus, ele vem com resposta. Não duvide disso, creia, espere, continue orando, não murmure, não reclame. Fique nos pés do Senhor que a resposta ela virá. Amém? Tem alguém online aí, Rafael? Uma pessoa, quem é essa pessoa? Eu mesmo. Tem que compartilhar, compartilhei. Vamos lá. O ponto 3 fala assim, Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Certo dia, ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Interrogado acerca do motivo da sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias, que me pedes agora? Neemias orou a Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu a edifique. Deus despertou Neemias e despertou também ao rei a atender o pedido de Neemias. Você vê que Deus ele tanto despertou a Neemias, como despertou o rei, para que o rei amolecesse o seu coração. Se não fosse a mão de Deus, talvez o rei não teria liberado Neemias, nem tampouco teria liberado os recursos. Tudo estava no controle de Deus. Deus ele move céu e terra para abençoar a sua igreja, para abençoar o seu povo. Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região e uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Que maravilhoso. Neemias ora ao Senhor. Deus ele move tudo. Neemias não teve que se preocupar com nada. Deus move o coração da autoridade maior, que era o rei, para liberar Neemias com cartas. Porque aonde ele passasse, ele precisava ter uma declaração, uma carta, com a assinatura do rei, que ele estava autorizado a fazer tal coisa. E o rei liberou cartas para que aonde ele passasse no seu retorno para ajudar em Jerusalém, ele apresentasse aquelas cartas dizendo, olha, eu estou voltando, mas eu estou autorizado pelo rei.
E ele passou não só com autorização para passagem de volta, como autorização para levar materiais, muitos materiais para essa reconstrução. Então Deus ele faz tudo de forma completa e total na nossa vida, né? Não se preocupe. Às vezes a gente fica pensando como Deus vai fazer. Não pense como Deus vai fazer. Entenda que Deus fará da forma dele. Ele vai mover o que for preciso. Mas se ele prometeu, se você busca uma resposta, a resposta ela é certa e ela virá. Vamos avançar. O ponto 2 fala assim, Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Então ele chega na cidade e mesmo à noite ele vai fazer a varredura, a averiguação do que realmente precisava ser feito, de como realmente estava a situação. Você vê que ele estava determinado. Ele não foi descansar. Ele foi à noite mesmo verificar tudo, né? Ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados, todos os que faziam a obra, a juntos reedificarem os muros, para que não mais estivessem em opróbrio, declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Você vê que depois que Neemias ele verificou a situação da cidade, dos muros, o que realmente precisava ser feito, ele reúne os cabeças entre o povo para expor então o seu objetivo e o seu plano. Ele disse, olha, eu vim aqui com um propósito. A mão de Deus me trouxe aqui para que nós reconstruíssemos os muros da cidade. E eu preciso do apoio de vocês, da ajuda de vocês. Neemias estava entusiasmado. Neemias estava motivado naquela obra. E como ele estava motivado, aquela motivação chegou até o coração daqueles que o ouviam. E no final das contas, eles estavam também incendiados pelo mesmo propósito de Neemias. Quando eles falam aqui no finalzinho, levantemo-nos e edifiquemos. Ou seja, eles estavam dizendo o quê? Que eles entenderam a mensagem de Neemias e eles estavam junto com Neemias abraçando aquela causa. Hoje não é diferente. Quando o seu líder, o seu pastor, colocar ou expor um alvo, um objetivo e uma meta em prol do reino de Deus, seja como esse povo foi. Seja um povo motivado. Seja uma ovelha, um rebanho, um liderado motivado. Que vai somar com o seu líder, que vai apoiar o seu líder. Não seja um inimigo da obra de Deus. Deixe os seus projetos pessoais um pouquinho de lado nessa hora. Não é o pessoal que importa. O que importa aqui é a obra do Senhor. É o reino de Deus. Nós não estamos aqui para servir homens. Não, realmente não estamos. Mas nós entendemos que a autoridade que o Senhor colocou sobre a nossa vida, de fato, é uma autoridade constituída por Deus. Mesmo que você talvez não seja o melhor amigo do seu líder, não simpatize com algumas coisas que ele fale, ou o jeito que ele seja, que ele se porte, e entenda que ele é uma autoridade constituída por Deus. Você precisa respeitar, você precisa apoiar, você precisa ajudar, você precisa ser um braço amigo para o seu líder. Porque fazendo isso você está agradando o coração de Deus. Amém? Vamos continuando. Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias fala o seguinte, no capítulo 3. Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão. Muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Haviam também grupos encarregados de levar entulhos, trazer material e etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as roturas começavam a ser tapadas. O povo era um só.
Neemias dividiu em grupos e eles iam construindo ali simultaneamente, cada um fazendo a sua parte. Cada um fazendo conforme as suas forças, fazendo o melhor para Deus. E diz a palavra de Deus que era notório que o muro ele ia sendo reerguido e que as suas frestas, suas brechas estavam sendo vedadas, tapadas por homens realmente que se colocavam ali na brecha, que se colocavam ali com um propósito só. A tática de Neemias é de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro, é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Então, assim deve ser também, né? É um exemplo de Neemias para nós nos dias de hoje. Engajar todo o povo, envolver todos no mesmo propósito. A união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu. E a obra prosseguiu. Este tópico será retomado na lição de número 8, ou seja, a lição de número 8 ela vai estar aprofundando mais a respeito dessa ameaça. Vamos lá para o ponto 4 que diz assim: levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente, usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram. E trabalhavam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los, nós vamos aprofundar aqui mais na lição da frente, nas lições lá na frente, 8 e 9, tá bom? Mas você percebe aqui que toda vez que o Senhor ele usa alguém para realizar alguma obra em prol do reino do Senhor, os inimigos eles sempre se opõem. Não é diferente na sua vida particular, viu? E na minha vida particular, porque nós somos servos do Senhor. Então o inimigo ele nunca quer ver eu e você vitorioso, não. O inimigo nunca vai querer ver eu e você sorrindo. O trabalho do diabo é nos deixar tristes, é nos fazer derrotados. Mas nós, como Neemias, precisamos olhar adiante e não permitir que o inimigo ele venha nos paralisar em meio à construção, em meio à obra. Fique firme, seja firme. Olhe para Jesus e continue na sua caminhada de fé, não desista. Ponto 5 fala assim: o muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros, foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. Os levitas e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. O ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. O povo estava muito feliz porque tinham concluído essa construção. E eles fizeram um grande culto ao Senhor, de adoração, de ação de graça, de gratidão a Deus. E diz que a festa deles se ouvia muito longe. Então nós hoje, quando formos festejar o Senhor nos nossos cultos, que nós possamos nos expressar, igreja, possamos nos alegrar, possamos mostrar para o mundo que nós estamos felizes com o nosso Deus e gratos ao nosso Deus. Né? Quando você vier à igreja cultuar, não venha triste, não fique ali quietinho no seu canto, não, se expresse. Se expresse em forma de gratidão ao Deus dos céus.
Ponto 6 fala assim: os muros trazem ensino simbólico muito importante. A Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação, as tuas portas louvor. E ainda uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antimuros. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia o que se abriga dentro dele. Aqui está falando de uma simbologia, né? Que esses muros ali, levando para o contexto da lição, lá nos tempos de Neemias, falavam de proteção. As cidades eram protegidas por muros. E não entenda que esses muros dessas cidades eram muros comuns. Eram muros como esse muro que você tem aí na sua casa, construído apenas de tijolo e cimento. Não eram. Os muros das cidades, e da cidade de Jerusalém, nesse contexto aqui, da lição, eram muros totalmente fortalecidos, grandemente fortalecidos. Diz os historiadores que nesses muros dessas cidades, dava-se para passar caminhões. Era praticamente da largura ou mais largos do que grandes avenidas que nós conhecemos hoje. Então você imagina a largura desse muro, a altura desse muro e o trabalho que deu para Neemias com o povo reconstruir esses muros. Uma coisa é você construir um muro desse das nossas casas que a gente conhece. E outra coisa é você arregaçar as mangas e construir muros, fortalezas gigantescas. Você tem que ter realmente força no braço, propósito e alvo, objetivo e Deus na frente. Então eles enfrentaram grande luta. Por isso a alegria deles era tão grande. Então esses muros, falando aqui sobre salvação, eles traziam proteção à cidade contra os inimigos. Quando o povo inimigo vinha atacar a cidade, se deparava com o quê? Com os muros, com as fortalezas. E aquilo ali não permitia que o inimigo ultrapassasse aquele limite dos muros e mantinha a cidade, os moradores da cidade, em proteção. Então, trazendo para a vida espiritual é isso. A salvação, o muro da salvação, ela nos protege. Protege de quê? Protege da morte eterna. Nos protege contra o inimigo. Você que é salvo em Cristo Jesus, você tem essa proteção. Você está ali protegido pelo Senhor. E você tem garantia de vida eterna. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. É espiritual. Não dá para olhar e dizer aquele ali é salvo, aquele ali não é. Não dá. A salvação é algo espiritual. Você que é salvo e já desfruta de salvação, você está protegido. É uma linha espiritual de divisão entre você e o mundo das trevas. Você não se mistura mais. Vamos avançar. Então nós entendemos hoje, já chegamos no nosso final, essa lição ela não tem conclusão. Ela é uma lição sem conclusões, mas eu vou ler para você aqui para você entender a essência da lição, para você compreender esse resumo. Neemias era um homem íntegro que dependia inteiramente de Deus e da sua palavra. Além de trabalhar arduamente na construção dos muros e portas, ele teve que enfrentar inimigos internos e externos, homens que se infiltravam no meio dos trabalhadores, cujo único objetivo era atrapalhar e impedir a reforma da cidade. Porém, Neemias não se deixou intimidar pelos adversários, como eu falei. Neemias não parou quando Sanbalat e Tobias tentaram paralisar, ele continuou. Aprendemos com o exemplo da vida deste servo de Deus que todas as vezes que desejamos empreender algo em favor do povo de Deus, os adversários se levantam. Mas quando confiamos no Todo-Poderoso, inteiramente, nós recebemos forças, coragem para lutar. Deus colocou em suas mãos uma importante obra, ensinar a sua palavra. Então, não desista diante dos desafios, dos inimigos e das dificuldades. Prossiga. Vá adiante. Deus está na frente. Vai dar tudo certo em nome de Jesus.